olá, sejam muito bem-vindos, sempre muito bem-vindos à nossa aula de Direito Penal. Vamos dar continuidade aqui, trabalhando o artigo 74. No artigo 73, nós trabalhamos o quê? Erro na execução. Certo? No artigo 74, nós vamos trabalhar resultado diverso do pretendido. Então, enquanto que no artigo 73, nós temos a chamada aberratio ictus, ok? No artigo 74, nós temos a denominada aberratio criminis. O que acontece aqui no artigo 74? O que é esse aberratio criminis, professor? É muito simples. Ocorre aberratio criminis quando eu desejo produzir um determinado resultado criminoso e acabo produzindo outro. Por exemplo, eu quero produzir um crime de dano e acabo produzindo um crime de lesão corporal. Eu quero produzir um crime de lesão corporal e acabo produzindo um crime de dano. Quero produzir um crime de lesão corporal. É esse meu desejo. Acabo produzindo um crime de homicídio. Compreenderam? Então, aberratio criminis é o resultado diverso do pretendido. Eu tenho um resultado que eu não pretendia. Certo? Diferente do aberratio criminis, tá? Do aberratio ictus, perdão. No aberratio ictus, eu dou causa ao resultado que eu desejei. Só que eu não atinjo a vítima desejada. Na aberratio ictus, não há engano sobre o resultado. Eu desejei homicídio, pratiquei homicídio. Eu desejei lesão corporal, dei causa à lesão corporal. O que ocorreu de errado? O resultado foi o desejado, mas a vítima não foi a vítima pretendida. Isso é aberratio ictus. No aberratio criminis, o que dá errado é o próprio resultado. Eu desejava um crime e dei causa a outro crime. Eu desejava um resultado criminoso, dei causa a um resultado criminoso diverso, diferente daquilo que eu pretendia. Vamos lá, pessoal, olha só. Resultado diverso do pretendido. Que resultado é esse, meu povo? Resultado criminoso diverso do pretendido. Eu queria, professora, praticar o resultado do 163, dano moral, crime de dano. E acabei dando causa ao crime de lesão corporal. Então, eu tive um resultado, lesão corporal, diverso do pretendido, que era um simples crime de dano. Ou ao inverso. Olha, eu queria causar o resultado, professora, lesão corporal. Mas, por erro, causei apenas dano. Ok? Então, o resultado criminoso aqui, que você dá causa, não era aquele que você pretendia. Como que chama isso? Resultado diverso do pretendido. Ou aberratio criminis. Tá? Então, vamos lá. Resultado diverso do pretendido. Fora dos casos do artigo anterior. Qual que é o artigo anterior? Artigo 73. O que fala o artigo anterior? Aberratio ictus. Então, olha que legal. O que essa primeira parte em azul está falando para nós? Ele fala assim, ó. Desconsiderando as situações de aberratio ictus descritas no artigo 73 do Código. Quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém o quê? Sobrevém resultado diverso daquele pretendido. O agente responde por culpa,
por esse resultado não pretendido. Se o fato é previsto como crime culposo. Se o fato é previsto por crime culposo. O que significa isso aqui? Se o fato é previsto como crime culposo. Significa que nós não podemos legislar. Seguinte, a regra, todas as condutas criminosas descritas aqui no nosso Código Penal, elas estão descritas na modalidade dolosa. É a regra. Excepcionalmente, o legislador parou e falou assim, olha, alguns crimes, como homicídio, como lesão corporal, além da modalidade dolosa, que é a regra, permite-se também a modalidade culposa. Então, o crime culposo, ele é exceção. Então, existem condutas que não têm a modalidade culposa. Aborto. Não existe aborto culposo. Não existe aborto culposo. Não existe crime de dano culposo. Agora, o homicídio tem doloso é culposo. Lesão corporal tem dolosa e culposa. E quem fala isso é o texto de lei. Então, para você saber se o resultado diverso do pretendido está previsto como culposo para você responder por ele, você primeiro identifica qual crime que praticou e vamos para o texto de lei. Para saber se aquele resultado diverso do pretendido estiver previsto em modalidade culposa, você responde por esse resultado a título de culpa. E se esse crime, esse resultado diverso do pretendido que você produziu, não prever a modalidade culposa, você não responde por nada criminalmente. Então, peguemos o exemplo aqui do dano, ok? Dano não existe culposo. Pode ir lá no 163, né? Não tem dano culposo. Por que dano não é culposo, professora? Porque não vem expresso, admite-se a modalidade culposa, ok? Então, imagine que eu desejava praticar o resultado lesão corporal, mas produzir dano. Então, veja só. Imagine que eu queira, até esse exemplo está na nossa aula, eu quero atingir a minha vizinha com um vaso de flor, no ombro, nas costas, na cabeça, não muito grande o vaso, senão ela morre. Lesão corporal. Certo? Quero produzir esse resultado. Fico lá na sacada do meu apartamento. A hora que ela passar aqui, eu jogo esse vaso nela. Só que, por má pontaria, ao invés de eu direcionar o vaso para ela, eu direciono por má pontaria sobre uma motocicleta. E aí ela sai ilesa. E eu atinjo a motocicleta. Quebro lá um retrovisor. Faço um estrago nessa motocicleta. Isso é resultado diverso do pretendido. Eu queria causar lesão corporal, mas eu causei dano. Então eu vou responder por esse crime, por esse resultado dano, esse resultado diverso do pretendido, a título de culpa. Se esse resultado diverso do pretendido estiver previsto culpa. Então, qual foi o resultado que eu produzi? Dano. Eu vou lá no artigo 163 do Código Penal. O 163 só admite modalidade dolosa. O 163 não tem modalidade culposa. Notícia boa. Criminalmente não respondo por nada. Só terei, claro, que indenizá-lo. Porque eu causei um prejuízo, eu devo reparar. Compreenderam? Ok? Então, é isso que significa essa parte final aqui. O agente responderá pelo resultado diverso do pretendido causado a título de culpa. Se o fato é previsto como crime culposo. Beleza? O contrário, eu queria causar um dano. Eu queria detonar a motocicleta
de determinado morador que está estacionado na calçada. Ele é teimoso, vive estacionando a motocicleta na calçada. E eu já tinha prometido destruir a motocicleta dele, se ele estacionasse ali. Enfim, eu pego o vaso. Só que na hora, antes que o vaso atinja a motocicleta, passa um pedestre. E eu atingo esse pedestre no braço. E corto o braço desse pedestre. Resultado diverso do pretendido. Queria causar dano, causei lesão corporal. Muito bem. Lesão corporal. Tem previsão na modalidade culposa? Tem. Bem feito. Então eu vou responder por lesão corporal culposa. Por quê? Porque pelo resultado diverso do pretendido, eu respondo a título de culpa. Se o fato é previsto como crime culposo e a lesão corporal tem previsão culposa. Belezinha? Massa demais, né? Muito bem. Agora, vamos ver essa parte em verde. Muito importante. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal. Qual é a regra do artigo 70? Concurso formal de crimes. Então, nesse exemplo da motocicleta, eu atinjo o braço do pedestre e também a motocicleta. Então, aí eu vou responder por esses dois resultados criminosos, tá? Eu vou responder por dano a título de dolo e por culpa da lesão corporal. Respondo pelos dois crimes em concurso formal. Sistema de exasperação, certo? Então, vamos lá. Na aberratio criminis, o agente pretende atingir um bem jurídico, né? Esse bem jurídico pode ser vida, pode ser patrimônio, pode ser integridade física, tá? Mas atinge outro. Então, ele deseja atingir um bem jurídico, mas atinge outro. Aqui, olha que legal, não ocorre a situação de atingir vítima não pretendida. Não, isso aqui é aberratio ictus, lá no 73. Mas sim, atingir bem jurídico que não pretendia. Muito legal, uma delícia. Aberratio criminis. Eu queria atingir a integridade física. Mas acabei atingindo o quê? O patrimônio de alguém. Então, eu atinjo bem jurídico distinto. O meu desejo era causar lesão corporal, mas eu causei dano, ou vice-versa. Então, isso é aberratio criminis. E aberratio ictus, prof, é o mesmo bem jurídico, tá? Eu queria atingir vida e atingir vida. Só que de uma pessoa diversa, ok? Então, eu vou responder aqui, né? Pelo resultado que eu causei. Eu sempre desejei esse resultado morte. Só que esse resultado morte recaiu sobre uma pessoa diversa. Eu respondo pela morte daquela pessoa, levando em consideração as características da vítima pretendida. Então, o que eu tenho no aberratio criminis? Eu tenho uma conduta criminosa que recai contra a minha vontade, né, contra o meu desejo, sobre um bem jurídico diverso, né? E aberratio ictus, o que eu tenho na aberratio ictus? Eu tenho produção do resultado desejado desde o início. Só que esse resultado recai sobre uma pessoa diversa. Aqui alguns exemplos. Ó. Marinette, após discutir com sua vizinha no elevador, decide ir até a sacada e jogar um vaso no carro da vizinha que está estacionada em frente ao prédio onde moro. Contudo, Marinette não direciona bem o vaso e durante a queda atinge um pedestre. Veja bem, Marinette atingiu o bem jurídico diverso do pretendido, né? Marinette atingiu integridade física. 129. Desejava atingir patrimônio, 163. Marinette responderá por lesão corporal culposa. Lembram que está lá no caput? Fala, pelo resultado produzido, mas não pretendido, responderá o agente a título de culpa, se o fato for previsto
na modalidade culposa. Ai, coisa boa estudar esse direito penal. Vamos lá. Ou ainda, Amália, desejando atingir o carro do ex-namorado, planta uma bomba e a aciona, sem perceber que seu namorado está dentro do carro. Bem jurídico que pretendia atingir: patrimônio. Bens jurídicos atingidos. Ela queria atingir somente o patrimônio. Mas ela atingiu também um bem jurídico diverso. Ela atingiu, além do patrimônio, esse bem jurídico aqui diverso: vida. Nesse caso, qual é a regrinha? Pelo bem, pelo resultado desejado, ela responde a título de dolo. Pelo resultado produzido não pretendido, ela responde a título de culpa. Ok. E ela vai responder isso pela regra do concurso formal. Uma conduta que é representada por ação ou omissão, que é igual a 2 ou mais resultados criminosos. Ok? Então, ó, neste caso, a autora responderá pelo dano a título de dolo e pela morte a título de culpa, em concurso formal, ok? Por quê? Porque além do resultado que ela desejava, também alcançou o outro, certo? Então, em concurso formal, ok? Muito bem. É isso que nós temos de aberratio criminis para passar para vocês. Muito, muito, muito bom de estudar. Olha só, galerinha, essa questão aqui eu preciso ressaltar para vocês, né? Ela não é atual, não. Essa questão aqui é 1 ano depois, né, que eu prestei o exame da ordem. Prestei o exame da ordem no início de 2004, é uma questão realmente ela não é atual, mas para fins de treinarmos o nosso aprendizado e para fins de entendermos os conceitos e as definições e como essa questão se apresenta, esse artigo se apresenta em questões, continua sendo válida, ok? Continua sendo válida essa questão para fins de treino, para fins de aprendizado, para fins de desafio de conhecimento, ok? Vamos lá. Então, só fazer essa observação, porque não é comum, né, de minha parte, trazer questões de tempos mais passados, né? Não tão atual. Mas ela está boa para fim de aprendizado. Vamos lá, então. Aberratio ictus e aberratio criminis são, né, expressões diversas, utilizadas para se referir ao mesmo instituto. Errada. Institutos totalmente diferentes. E no aberratio ictus, eu desejo um resultado e produzo esse resultado. Só que o resultado recai sobre vítima distinta. No aberratio criminis, eu desejo um resultado criminoso e produzo outro resultado. B. São institutos diferentes. E a aberratio criminis, quando o agente, em vez de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Não. Aberratio criminis é quando eu desejo produzir um resultado criminoso e acabo produzindo outro. C. Isso aqui é erro sobre a pessoa. C. Institutos diferentes. E a aberratio ictus quando, por erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido? Não. Aberratio ictus quando, por erro na execução do crime, sobrevém o resultado desejado, ok? Porém, sobre vítima distinta. Não recai sobre a vítima desejada, ok? Letra D, institutos diferentes. E a aberratio criminis, quando por erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido. É isso mesmo, é o nosso texto de lei, ok? E a nossa mensagem é:
Não temas. Continue marchando rumo à sua vitória. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14, 15. Independentemente da sua crença, da minha crença, né? Isso aqui é uma verdade absoluta. Tenhamos fé naquilo que acreditamos. Tenhamos fé em quem acreditamos. E o mar se abrirá para nós. Que coisa mais linda. Podemos sim pisar em terra seca em meio ao mar. Basta acreditarmos. Basta nos empenharmos. Basta confiarmos em um ser maior que nós, que nos ilumina, que nos conduz, que nos capacita para alcançarmos a nossa vitória. A mensagem é: nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós não estamos sozinhos rumo à nossa vitória. Eis que vamos marchar em terra seca em meio ao mar. Nossa vitória chegará. Bons estudos, continue se dedicando, jamais desista e a vitória será sua. E quando olhar para trás, você vai falar: até que não foi tão difícil. O que você vai colher são bons frutos. E aquela dura jornada não vai parecer tão dura assim. Porque os louros da vitória estarão cercando você. Forte abraço, obrigado pela oportunidade de falar mais um pouquinho de direito penal para vocês. Bons estudos, tenho um imenso carinho por cada um de vocês, viu? Estou à disposição para quaisquer dúvidas. Abraço forte e até mais. Clique lá aqui.